Você acompanha agora a palestra A Caridade é Essencial, expositor Haroldo Dutra Dias. Conferência ocorrida em 5 de junho de 2016 na cidade de Anápolis, Goiás. E nesse momento, então, em que nós contamos com o silêncio de todos, para convidarmos aqui o nosso irmão Thomas, do Centro Espírita Caminho da Luz, para realizar a prece de abertura para nós. Queridos irmãos, vamos mentalizando o meigo Rabi da Galileia, e a ele nós pedimos: Mestre Jesus, aqui viemos, Senhor, mais uma vez, em busca do seu esclarecimento, em busca do seu consolo. Que a sua equipe espiritual, Senhor, possa nos envolver nesses instantes de reflexões e possamos, Senhor, internalizar todo aquele auxílio que buscamos e que necessitamos. Auxilie, Senhor, ante as nossas dificuldades, as nossas provas. Auxilie, Senhor, para que possamos sempre buscá-lo em todos os instantes da nossa encarnação, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Pedimos também, Senhor, que possa envolver o nosso irmão Haroldo, a fim de que ele consiga atingir nossas mentes, nossos corações, e que possamos também envolver a todos aqueles irmãos que aqui estão, que às vezes numa situação de necessidade maior do que a nossa. Mestre Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Nós agradecemos ao Thomas e, nesse momento, nós convidamos o nosso palestrante do dia, Haroldo Dutra Dias, que vem de Belo Horizonte para um giro no estado de Goiás, já passando por Jataí, Tumbiara, Goiânia e encerrando a sua estadia em Goiás, desta vez aqui em Anápolis, com muita alegria, com muito prazer, com esse coração aberto, Haroldo, e com essa simplicidade que você está vendo, com esse jeitinho anapolino de fazer as coisas, nós te convidamos, te damos boas-vindas, faça parte sempre de nossa família, com vocês, Haroldo. Caros amigos e amigas, bom dia para todos. Bom dia. É uma alegria muito grande. Há muito tempo a Ivana me pedia que viesse a Anápolis, conhecer esse movimento espírita tão afetivo, tão fraterno que é o movimento espírita de Anápolis. E agora, graças a Deus, nós temos a oportunidade de conhecer essa cidade e participar de um evento tão bonito como esse, né? Uma paisagem convidativa para refletir sobre um tema fundamental. Uma página de Emmanuel que está no capítulo 110 do livro Vinha de Luz, intitulada A Caridade Essencial. Mas antes disso eu queria contar uma história, quase uma parábola. Conta-se que Santo Antônio, e nós não vamos falar de casamento, Santo Antônio possuía uma meta que era o seu aperfeiçoamento moral e um desejo secreto de se tornar um santo, um homem verdadeiramente santo, puro.
durante muitos anos, ele se isolou e passou por uma espécie de Olimpíada moral. Um treino, um Ironman da espiritualidade. Aliás, Kardec se referia ao processo de transformação moral como ginástica moral, que ela exige de fato hábitos e uma resiliência. As virtudes não são conseguidas por acaso, elas são conquistadas passo a passo. E passavam-se muitos anos, Santo Antônio se isolou, e ali ele ficava em constante meditação e oração, e todo dia amanhecia e o diabo ia visitá-lo. Sempre com uma diabrura nova. O objetivo do diabo era trazer algum tipo de tentação a Santo Antônio, para que ele pudesse cair e desistir do seu propósito. E o diabo fez de tudo. Tentou o Santo Antônio com o poder, com o dinheiro, com a sexualidade, os mais diversos ângulos das fragilidades humanas. O diabo fez de tudo. Ao cabo de 20 anos, olha que o diabo é persistente. Ao cabo de 20 anos, o dia já finalizava e o diabo já havia tentado de tudo naquele dia. Ele vira as costas e diz assim: com esse homem realmente não tem jeito. Vira as costas e começa a ir embora. Nesse momento, Santo Antônio se ajoelha, ergue as mãos para o céu e diz assim: Jesus, me tornei um santo. Quando o diabo escuta isso, ele fala, olha para trás e fala: agora eu tenho uma chance. A história é engraçada, mas ela nos dá conta de uma situação muito curiosa. A mesma energia que está na base e que sustenta a criatura mais orgulhosa é a energia que está na base de uma criatura que dá os maiores exemplos de humildade. É a mesma força. O que há então de diferente? A maneira como essa energia é administrada. Na metáfora dos espíritos, quando respondem a Kardec sobre as paixões, eles dizem que as paixões são como cavalos indomados. Então, o propósito da reforma moral não é matar o cavalo, é educá-lo. Além de educá-lo, dar rumo certo e controlar a intensidade. Esse é um ponto fundamental. Os nossos potenciais se transformam em vício quando eles estão na intensidade incorreta, para menos ou para mais, e quando eles não possuem um rumo, uma orientação. No caso da história engraçada e curiosa de Santo Antônio, por trás daquele desejo de crescimento, há a mesma energia do orgulho. O que o diabo se entusiasmou é que no momento em que Santo Antônio ajoelha e fala, me tornei um santo, ele perdeu a medida. Aumentou um pouco o volume, tinha que diminuir. Não precisava daquilo. E isso mostra o que é a caminhada evolutiva e o estado de perene, de eterna vigilância que o espírito precisa manter sobre as suas faculdades e sobre os seus potenciais. Outro caso extremamente curioso
diz respeito a Francisco de Assis. Francisco de Assis nasce num momento da Itália, especialmente na Umbria, em que a igreja perdia o rumo, porque havia desconectado das suas fontes espirituais e acreditava 100% no poder do dinheiro e da política humana. Não que o dinheiro e a política sejam essencialmente maus, também é uma questão de dosagem, de uso correto. Mas o fato é que a igreja agora, naquele momento de Francisco de Assis, confiava mais no dinheiro do que em Deus. Então Francisco de Assis, numa ação pedagógica, numa missão pedagógica que lhe foi confiada pelo Cristo, ouve a voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. No primeiro momento ele acredita ser a igreja de pedra e constrói aquela igreja simplesinha, até entender que o chamado do Cristo para ele era um chamado mais amplo, espiritual, algo que não podia ser tocado, imponderável, era uma construção interior. E ele então, num gesto pedagógico, adota um estilo de vida da mais extrema pobreza, abrindo mão de todos os bens. Era uma medida extrema para um abuso extremo. Dizem que é um efeito sonoro aí do extremo, né? Dizem que as doenças muito graves exigem um remédio mais intenso. Então essa ação de Francisco de Assis, numa vida, num voto de pobreza, expressava aquela ação pedagógica de educar os homens para se conectarem novamente à espiritualidade. E durante toda a vida, Francisco de Assis abre mão de todos os bens materiais. Mas no final da sua vida, ele começa a perceber que os seus companheiros de ideal, aqueles que estavam com ele no voto de pobreza, levando adiante o trabalho, começavam como que a se desviar. E Francisco de Assis, percebendo que já partia, que não poderia ficar, e temendo que a sua obra pudesse sofrer um desvio, uma deturpação, fica muito triste, muito triste. E resolve visitar aquela grande alma pela qual ele tinha um afeto imenso, que era Irmã Clara. Francisco, então, se dirige até o convento das Clarissas e é recebido por ela. E as mulheres são muito perspicazes, sobretudo as que amam. Irmã Clara recebe Francisco de Assis e vê aquele estado de tristeza dele, quase uma depressão santa, e diz para Francisco, ela chamava ele de pai: Pai Francisco, eu já sei qual que é o seu problema e por que você está triste. Você é uma pessoa muito apegada aos bens materiais. Nessa hora, todos que estavam acompanhando Francisco de Assis ficam perplexos. Não é possível que ela está dizendo isso. O próprio Francisco de Assis se espanta. E ela diz para ele: Pai Francisco, não se espante.
você se despojou de todos os bens materiais que são mais evidentes. Mas há algo ainda pelo qual o Senhor nutre um profundo sentimento de apego por algo que não é seu. E ele então arregala os olhos. Ela fala: Pai Francisco, a obra que você desenvolveu não é sua. É do Cristo. Então por que você está triste porque a obra vai se desviar? Por que você está triste porque vai embora e outros vão assumir? A obra não é sua. Você está apegado. Entrega. É o último bem que o Cristo te pede para entregar. E ele então levantou, que ele era bem-humorado, né? Colocou um sorriso no rosto e disse: é duro para um homem admitir isso, né? Você tem razão. Você tem razão. Ali era o teste extremo de Francisco de Assis. O homem que vivera abrindo mão de tudo que ele considerava um bem, mas não considerava a obra que ele fazia um bem que também precisava se desapegar. Então a gente percebe que a construção da virtude, que a transformação moral, não é uma obra simples, nem rápida. Porque os nossos vícios e as nossas deficiências, elas vão alcançando graus de sofisticação. Então existe o apego, que é aquele apego quase bruto. É aquele sujeito que compra o carro, mas ninguém pode entrar no carro, porque senão suja. Ou a pessoa que comprou o sofá e o tapete, mas não pode pisar. Não, o seu tapete, mas não pode pisar. Esse é um apego mais bruto. Na medida em que a criatura inicia o processo de transformação moral, o apego vai assumindo características mais sutis, bem mais sutis. Assim como ocorre com o apego, ocorre com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência, com a arrogância. Elas vão assumindo características sutis. Quem está de fora, às vezes nem percebe. Pensando nesses elementos, talvez, Emmanuel escreve essa página intitulada A Caridade Essencial. Entendamos que aqui não há uma contraposição. A caridade é uma virtude de mil faces. Ela atende a todas as necessidades. A caridade não pergunta que tipo de necessidade você tem. Ela atende. Porque quem pergunta muito, o socorro chega tarde. Se a necessidade é de pão, vamos doar o pão. Assina lá os 50, vamos, ou mais, né? Essa necessidade, vamos atendê-la. Então não há aqui contraposição. Não existe disputa entre caridade material e caridade espiritual. Caridade é uma só. Mas ela se renova, ela improvisa. Caridade é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas Emmanuel nos chama a atenção para um ponto fundamental da caridade, e daí o título Caridade Essencial. Ele diz assim: em todos os lugares e situações da vida,
A caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Em todos os lugares, por isso que é sem fronteira. Todos os lugares. E todas as situações. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino de Deus, do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Qualquer setor da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Antes, porém, e aqui vem a sutileza, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade. Qual é a caridade essencial? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Eu queria contar um caso que ilustra essa mensagem. Está na obra de André Luiz. É o caso do Pedro Neves. É claro que André Luiz escolhe os nomes, né? E nesse nome, particularmente, eu vejo uma ironia assim fina. Pedro lembra pedra e neve lembra neve mesmo. O homem era duro e gelado. Um sujeito circunspecto, pouco afetivo, muito posudo. Mas o fato é que Pedro Neves era um homem caridoso. Ele estava no mundo espiritual. Durante 20 anos. 20 anos. Não são 20 dias. Diariamente, Pedro Neves fazia a caridade da assistência fraternal através da conversa, do diálogo fraterno. Então ele recebia pessoas recém-desencarnados, pessoas que acabavam de vir do umbral, etc. E conversava com elas. E não é que ele era bom nisso? O Pedro Neves tinha uma paciência, ele dialogava, um sujeito inteligente, perspicaz, encontrava ali as soluções, confortava. Aquela voz impostada,
sujeito de uma postura. Acontece que, num determinado momento, não é que o Pedro Neves ficou triste? Começou a ficar acabrunhado, andando pelos cantos, não queria muito mais fazer o trabalho da assistência fraternal. Imaginem, esse homem era tão respeitado pela sua ação de caridade na assistência aos outros, que ninguém teve coragem de perguntar para ele. Vamos falar com Pedro Neves, que é Pedro, e é Neve. E ficou todo mundo intimidado. Pediram então para André Luiz conversar com Pedro Neves. E André Luiz foi muito inteligente. Chama o Pedro Neves para andar por um parque, água, verde, senta num banco. André Luiz já sabia qual era o caso. Na verdade, André Luiz havia sido designado para fazer parte da equipe espiritual que iria atender o caso de Pedro Neves. Então ele senta, né? E o Pedro Neves não perde a pose, né? Aquele sujeito está sofrendo, mas não perde, né? Está tudo bem, está tudo ótimo, o dia está lindo, o sol maravilhoso. Mantinha a pose, né? E quando o Pedro Neves pergunta para o André Luiz, e você, está tudo bem? Ele fala, não estou bem. Não estou bem. Aquilo já ativou aquele instinto de caridade, aquele instinto de diálogo fraterno do Pedro Neves. Ele já logo toma a postura de dialogador. Mas o que está acontecendo, né? E André Luiz fala, você sabe, né? A gente está aqui, mas a família, os seres que a gente ama, estão na terra, passando por dificuldades, ou fazendo a gente passar dificuldades, como é o meu caso, né? E aí eu fico amargurado. Mas foi um tiro de flecha, né? Pedro Neves logo fecha o semblante e se abre para André Luiz. Eu também estou vivendo o mesmo problema. E André Luiz, é mesmo? Não diga. Fingindo que não sabia de nada, né? Não diga, Pedro. Você pode falar sobre o problema? Eu posso. Estou com uma filha, está prestes a desencarnar, muito adoecida, um câncer voraz. Eu, André Luiz, mas ela virá ao seu encontro, você está triste, mas não é isso. É meu genro. Seu genro? Você não sabe o que ele está fazendo. E André Luiz fica todo discreto. Percebe que o Pedro Neves não queria tocar no assunto. Encerra a conversa. Numa outra oportunidade, volta André Luiz. Vê que a caridade exige estratégia, né? Fazer o bem, bem feito, exige estratégia. André Luiz chega numa outra ocasião para o Pedro Neves e fala assim, Pedro, você não quer que a gente monte uma equipe aqui e vá atender o caso da sua filha? Mas eu gostaria muito, André. Olha, eu poderia fazer parte dessa equipe. Não. A gente chama um benfeitor, um ministro de nosso lar. Que ótimo. E vão então atender ao caso de Pedro Neves. O que chama atenção aqui?
Pedro Neves estava há 20 anos no trabalho de caridade no mundo espiritual. 20 anos. Vamos acompanhando aqui. Qual que era o problema? O problema era o seguinte: a filha de Pedro Neves era casada. E o Pedro Neves, já deu para perceber, Pedro Neves era um homem para lá de formal. Então a gente imagina que o genro dele, para conversar com a filha dele, teve que pedir primeiro autorização para a família, aí fez um almoço, queria conversar com a sua filha, conversar, né? Conversar. Aí começou a conversar, passado um ano, um outro almoço para pedir em namoro. Então, um homem formal, tradicional. Ele desencarna, a filha estava prestes a desencarnar. Dentro de casa, o genro cuidava dela. Ele cuidava dela e da amante, que ele já tinha levado também para dentro de casa. Ele cuidava das duas, muito bem até. Não é? Então, ele dava um remédio, atendia ela num quarto e ia para a amante para o outro quarto, sem que ela soubesse que havia um amante dentro de casa. E aquilo era uma punhalada no peito do Pedro Neves. Quando ele tomou conhecimento daquilo no mundo espiritual, ele ficou perturbadíssimo. Perturbadíssimo. O certo é que o genro do Pedro Neves não tinha só amante, não. Ele começou a se entusiasmar com a iminente situação de voltar a ser solteiro ou viúvo. E começou também a frequentar umas boates. A equipe espiritual, então, vai ao encontro, porque o benfeitor, e aí que a gente vê a beleza da espiritualidade que nos envolve e cuida das nossas vidas. O caso era Pedro Neves, então o objetivo era ajudar o Pedro Neves. Ajudando o Pedro Neves, eles teriam que ajudar a filha do Pedro Neves. E quem era o problema? O genro. Então, qual foi a estratégia do benfeitor espiritual? Atender primeiro o genro. Interessante, né? Então foram atender o genro. Onde? Na boate. Montou a equipe, foi todo mundo. Aquilo, imaginem a cara do Pedro Neves. Entra na boate, Pedro Neves já mal-humorado. Quando ele vê o genro nos braços de uma bela moça que trabalhava na boate. Vocês não acreditam que o Pedro Neves deixa de ser Pedro e deixa de ser Neves? O homem vira um vulcão. Ele sai correndo e começa a dar soco no genro. Virou vale tudo. Evidentemente que o genro não sentia o soco físico, porque o Pedro Neves estava desencarnado. Sentia talvez aquela energia. Sei que o genro sentiu um pouco de mal-estar assim, falou: ai, será que eu bebi alguma coisa? Me deu um mal-estar. Mal-estar nada, estava apanhando. Do Pedro Neves, quem visse o Pedro Neves todo, meu irmão, o que está acontecendo? Vocês têm 20 anos. Minha irmã, qual que é o problema que lhe faz chorar? Vi ali o Pedro Neves, um boxeador, e achar estranho. O benfeitor olha, André Luiz fica pálido,
do meio da boate, se levanta uma senhora desencarnada, um espírito iluminado. Era o anjo guardião da boate. Você chega no mundo espiritual, com conquistas, e fala assim: estou procurando uma tarefa. Nós temos uma. Esse espírito se levanta, imagine isso. Vai ao encontro de Pedro Neves, toca nele com aquela autoridade moral e diz: que isso, meu irmão? O que você está fazendo? E esse homem começa, pela primeira vez em 75 anos, uma pequena lágrima no canto esquerdo. Não, brincando. Ele chora igual criança. Abraça essa senhora e chora igual um menino. Mas ele fala: esse ambiente, ela fala: não diga isso. Aqui também, meu irmão, estamos num trabalho de assistência espiritual. Não veja aqui inimigos seus, veja aqui seus irmãos caídos, transviados, sem rumo, não inimigos. E aí ele chorando igual um bebê: mas é meu genro, e conta toda a história, e ela consola. E o benfeitor, que cuidava da equipe, quieto, né? Deixando ele absorver a lição. Era a primeira lição. A primeira lição. Bom, eu não vou contar o resto da história, porque afinal de contas eu não sou Silvio Santos. Fica contando o final do filme, e depois ninguém lê o filme. E também não vou contar o livro, porque aí todo mundo lê a série de André Luiz inteira, para descobrir onde está a história do Pedro Neves. Mas o que essa história nos traz? O que isso tem a ver com o tema que nós estamos refletindo hoje? Isso tem a ver que você pode passar 85 anos fazendo a caridade, sem praticar a caridade essencial, que é a construção por dentro de você. É isso que Emmanuel está chamando a atenção. Você vai conquistar inúmeras simpatias espirituais. Você vai angariar um mérito espiritual sem precedente. Mas se você não edificar por dentro, isso significa, se você não prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua conduta, na sua atitude perante a vida, sem máscaras, sem o teatro da vida, sem o teatro, é você sozinho, só você. Quando você olha para dentro e percebe quem você é de verdade, qual é o seu verdadeiro tamanho, quais são suas reais necessidades de aprimoramento, quais são as suas limitações e qual a dimensão de cada uma delas. Se a criatura não se entrega a esse trabalho de laborar, nós podemos dizer que é a lavoura interna, a lavoura interior. A lavoura interior é o trabalho silencioso e oculto que ocorre dentro de nós. Dentro de nós. Sem isso,
o essencial ficou para trás. Talvez seja isso que o Cristo queria nos ensinar quando visitou as duas irmãs em Betânia, Marta e Maria. Quando ele entra na casa, qual que é a atitude de Maria? Ela ficou quietinha, sentou. Jesus aqui, pode cair o mundo, eu não vou fazer nada. E a Marta? E ela limpa e arruma, é a fazedora. Só na ação externa. Evidentemente que todo o nosso processo de transformação moral deve culminar numa ação externa. É óbvio. Nenhum processo de transformação íntima com o Cristo se completa se não se expressar exteriormente. Mas se expressar só exteriormente e não houver construção interna, aí nós temos um problema sério. Um problema seríssimo. Essa construção por dentro, essa atenção ao que vai no íntimo, é o que nos chama a atenção, o benfeitor, se referindo à caridade essencial. É o recado de Jesus: Marta, Marta, estás cansada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só. Esse ponto é extremamente relevante, porque o mandamento divino é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aqui há uma longa jornada. Uma longa jornada. Esse mandamento não é um mandamento fácil de se cumprir. Porque ele exige 3 coisas, no mínimo, pelo menos que eu consigo perceber agora. 3 coisas. Primeiro, você tem que reconhecer que, além de você, existe um outro. Não é fácil. Segundo, você tem que aprender a amar a você mesmo, de maneira saudável. E terceiro, precisa aprender a amar o outro. Parece tão simples, mas não é. Não é tão simples. Quando nós reencarnamos e somos ainda bebezinhos, a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer que existe mais alguém além da gente. O bebê, ele acredita, não, ele tem certeza absoluta que a mãe é ele. Porque ele ficou no útero, ligado a ela pelo cordão umbilical. Quem respirava por ele? Ela. Quem se alimentava por ele? Ela. Então ele tem certeza que a mãe é uma extensão dele. O coitadinho do bebê, né? Coitadinho de nós. Porque o maior desafio do espírito é entender que o outro não é extensão dele. Então você acha que o sorvete de manga é maravilhoso, mas o outro acha que é de morango. Fala, não é possível, isso é um absurdo. É um absurdo uma pessoa que não acha o sorvete de manga o mais gostoso do mundo. Porque como que uma pessoa pode viver pensando diferente de mim? É o nosso complexo de bebê.
perceber o outro é um desafio. Um desafio. Perceber o outro como um outro, talvez totalmente diferente de você. Ele não é sua extensão. Ele é um outro. Ele é um próximo. Então nós gastamos aí talvez 5.000 anos para sair da psicologia do bebê. Muitos de nós estamos aí encarnados, e a pessoa acha que a esposa é uma extensão dele, ou que o marido é uma continuação dela. E é difícil. Por exemplo, eu tive uma extrema dificuldade, as escolhas profissionais da minha filha, eu fiquei abalado, porque eu achava que ela era a continuação minha. Ela é extensão. Sou eu. Não, ela é um outro. É um próximo. Então, eu vou fazer isso. Tem certeza? Tenho. Certeza mesmo, filha? Tem, pai, tem certeza. Tem certeza, filho. Então, estamos juntos, filho. Né? Estamos juntos. Para sair dessa psicologia de bebê. O Cristo dá um testemunho, um exemplo gigantesco a todos nós no encontro dele com Públio Lentulus. Jesus tinha um tão profundo sentido do outro que ele diz assim para Públio: encontras neste instante um ponto de referência para a regeneração de todo o teu destino. Por isso que virou Emmanuel. Eu ouvi um negócio desse, está aqui. Ou seja, era o Cristo. Encontras neste momento um ponto de referência para a regeneração de todo o teu destino. Mas está no teu querer o seguir-me agora ou daqui a milênios. Reconhecimento do outro. Não é? Porque naquele momento, se o Roberto Carlos estivesse do lado e perguntasse assim: quem é o cara? Jesus diria: esse cara sou eu. Não é? Era a referência espiritual, não tinha outro. Não tinha outro, mas Jesus não impõe isso. Ele não impõe isso. Ou alguém aí já foi visitado por Jesus e falou assim: escuta aqui, presta atenção, eu sou Jesus. Eu sou o guia, modelo da humanidade. Eu vou perder a paciência com você. Você me segue agora. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Jesus faz isso? Não. Você é o outro. Então ele reconhece o outro, é o primeiro passo. Bom. Quem já não presenciou alguém tendo atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos altamente prejudiciais a ele mesmo? E aí você pensa assim: meu Deus, se ele faz isso com ele, imagina comigo. Se ele faz isso com ele, imagina comigo. Aqui vem um ponto fundamental. Se você não se percebe amado por Deus,
se você não reconfigura a sua interpretação da vida, se você não se transforma num buscador de dádivas, porque as dádivas estão nos cercando, mas a gente não enxerga. Então é preciso buscá-las. Buscá-las. E aí começa a acontecer os paradoxos mais impressionantes. Você está com muita saúde e fala assim: eu sou uma pessoa muito infeliz porque não tem dinheiro. Mas você tem saúde? Por que saúde? Porque eu quero dinheiro. Aí você tem o dinheiro e perde a saúde. E tem uma doença que não há dinheiro nenhum nesse planeta que consiga resolver seu problema. Você fala: eu sou um ser muito infeliz. Tenho dinheiro, mas não tenho saúde. Essa falta de reconhecimento das bênçãos, das dádivas, né, que todos nós temos, revela uma dificuldade de perceber o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é um amor piegas. Ele não vai te dar tudo o que Ele quer, que você quer. Aliás, Oscar Wilde, muito irônico, tinha uma frase brilhante. Ele dizia assim: se Deus quiser te castigar de verdade, se Deus quiser te massacrar, basta Ele dar tudo o que você pede. Então, o amor de Deus é um amor que transita com muita naturalidade entre o sim e o não. Deus diz não, exatamente porque te ama. Ou melhor, Deus diz: agora não. Agora não. Portanto, perceber esse amor divino, cuidando dos nossos destinos, é condição essencial para você olhar para você mesmo com amor e generosidade. Isso implica que você tem que ter um pouquinho do bom humor do diabo que tentou Santo Antônio. Olhar para você mesmo, para as suas deficiências, para as suas fragilidades, e rir de você mesmo. Porque o caso é de rir. As nossas fragilidades são às vezes tão infantis que a terapia é uma boa gargalhada. Você tem que ter consciência disso. E não pode se levar tão a sério assim. Porque se você não encara essas suas fragilidades como coisas infantis que precisam ser incorporadas, precisam ser vistas, precisam ser cuidadas, você terá muita dificuldade de aceitar a deficiência do outro. Correndo o risco aqui de parecer superficial, talvez seja esse um problema do Pedro Neves, não? O Pedro Neves se acreditava um homem tão bom, tão correto, porque ele tamponou todas as emoções, trancou, deixou tudo lá guardado, colocou toda a sujeira debaixo do tapete, escondeu todas as vasilhas sujas e disse assim: está tudo limpo. E quando alguém faz isso, tem dificuldade para aceitar a sujeira do outro. Até que ele se viu numa boate praticando MMA com o gênio.
deve ter sido muito doloroso para ele. Mas ali começava a lição de amor ao próximo. Porque naquele momento, Pedro Neves tirou a sujeira debaixo do tapete, tirou os pratos sujos, abriu os porões e viu que ele não era um homem assim tão puro quanto ele imaginava. E começa então o verdadeiro trabalho da purificação interior, que é um trabalho que requer humildade, persistência, paciência, resignação, aceitação. E talvez, quando ele percebeu tanta mazela dentro dele, ele olhou para o genro com mais compaixão. Com mais compaixão. Talvez entendendo que se ele tivesse a maturidade espiritual do genro, se ele vivesse as circunstâncias que o genro viveu, talvez ele tivesse caído nas mesmas armadilhas. Então, essa caridade é essencial. Por isso Emmanuel nos diz assim: cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Infinitamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Quer dizer, virtude é uma maratona. Ninguém sai do não perdão e vai ao extremo do perdão. Não, não é assim que funciona. Primeiro você perdoa um carro que te dá uma cortada. Significa correr 1 quilômetro. Você tem que criar resistência. Porque hoje dá uma cortada, você buzina, xinga, para, briga. Aí você fala: não, eu te perdoo, pode ir. Eu te perdoo. Começa assim, e vai adquirindo resistência. Daqui a pouco você começa a ter atos de perdão mais expressivos, mas sem se iludir. Sem se iludir. Por isso o Chico dizia: Emmanuel tem me ensinado a não esperar do outro espetáculos de grandeza. Porque às vezes você vai testando o limite das pessoas, vai testando o limite achando que ele é anjo. Aí vem uma boca de cachorro, te morde, você fala: não é possível? É você? Né? Não podemos esperar espetáculos de grandeza do outro. Tem que entender os limites nossos e do outro. Quando eu consigo ter essa generosidade comigo, é o que Emmanuel nos diz. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los-eis pelos frutos. Quando eu faço esse trabalho interior, aí sim, eu olho para o outro, que eu já reconheço que é um outro, com aquela generosidade que eu estou aprendendo a usar comigo, com aquele amor que eu estou aprendendo a usar comigo. E aquilo vira natural, transborda, é natural. É natural. No capítulo Caminho, Verdade e Vida, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 24, chamado O Tesouro Enferrujado, há uma lição belíssima de Emmanuel. Ele diz assim: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais
substanciosos frutos para a obra de Deus, se dirigidos para o bem. Olha que interessante. Se dirigidos para o bem. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Todos. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Essa é a nossa herança. Os sentimentos. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos alcançou, os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Por isso, encerrando, voltando ao início, todas essas dádivas do nosso tesouro íntimo, que são os nossos sentimentos, precisam de rumo certo e de um ajuste na sua intensidade, direção e intensidade. Por isso, talvez encontramos a frase no livro Mensageiros: todo aquele que opera no bem, de espírito voltado para Deus, deve aguardar sempre, sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Muito obrigado. Você acompanhou a palestra A Caridade Essencial, expositor Haroldo Dutra Dias. Conferência ocorrida em 5 de junho de 2016 na cidade de Anápolis, Goiás.